Em 2024, o Bahia montou a base do time que vai brigar por muita coisa nos próximos anos. Então, hoje eu vou analisar exatamente quem fica e quem sai desse elenco do Bahia de 2024 para a próxima temporada. Essa daqui é uma série que chama Quem Fica e Quem Sai, que eu faço a análise de todos os elencos que estão na Série A e vejo, né, dou a minha opinião aqui de quem fica e quem sai. Inclusive, se você quer dar a sua opinião, comenta aqui também e já comenta aqui qual que é o seu time. Vamos lá para falar sobre este elenco do Bahia. Um bom elenco do Bahia, né? Aqui a nossa tier list é pilar para 2025, teria no elenco, então teria no elenco aquele jogador importante, né, um jogador que compõe mesmo o grupo, mas se chegar alguma oferta, negociaria talvez. Empréstimo, né? Geralmente uma categoria ali mais para jogadores jovens e tentar alguma venda é aquele jogador que realmente se você tenta vender, se não é um cara que faz, faria parte do elenco. E Rua é realmente o cara que tem que ralar fora do time. Aqui eu tenho também a visão do elenco do Bahia inteiro. A gente fala por aqui que fica mais fácil. Tem os nomezinhos de todos os jogadores, então acho que isso fica bem mais fácil. Começamos no gol aqui. Gol acho que é um grande problema do Bahia. O Bahia perdeu vários jogos e perdeu vários pontos muito por causa do goleiro, aqui no caso o Marcos Felipe. Eu vi uma frase no Twitter que é meio criminosa e maldosa, mas que é meio verdade, que é o futebol é bem simples. É, jogam dois times, o que tem o Marcos Felipe perde. Então, assim, esse comentário já mostra a confiança da torcida do Bahia no Marcos Felipe e da torcida dos outros times que também já tiveram ele. Então aqui eu já vou colocar o Marcos Felipe em rua, porque ele é um cara que, um elenco que quer brigar numa Libertadores, né? O Bahia classificou para pré-Libertadores e vai brigar. Vai brigar, eu não acho que ganha. Eu acho que ainda falta alguns passos em elenco. Eu acho que o time ainda está bem mais fraco em relação aos outros competidores brasileiros. Mas é um time que tem super condição de fazer algum estrago, classificar dentro do próprio grupo, mas com o Marcos Felipe de goleiro não dá. Aqui eu vou colocar o Danilo Fernandes em rua também, não por causa da performance dele, mas sim porque ele já anunciou que vai sair. Então aqui não tem muito o que fazer. Ele já está saindo do time, então paciência. Os outros dois goleiros, o Adriel e o Gabriel Souza, vou ser muito sincero, eu não faço a menor ideia da performance dos dois. Eu não acompanho o Bahia a fundo para saber sobre o terceiro e o quarto goleiro. O, é, o Gabriel, eu vou colocar ele aqui no empréstimo, já que ele é um jogador novo, né? Eu sei que ele é da base do Bahia. E aqui o Ariel eu vou colocar, teria no elenco, né? Aquele terceiro goleiro para realmente só cumprir o elenco. Vamos para as laterais, que para mim é a posição que o Bahia está melhor servido. Eu acho que o elenco do Bahia deu uma evoluída muito forte nesse último ano. Jogadores que estavam lá evoluíram bem e eles trouxeram boas adições nessa temporada de 2024. Aqui a gente tem o Santiago Arias, que fez uma boa temporada, foi um bom jogador, um jogador bem seguro. Então eu, inclusive, teria ele aqui, colocar ele bem tranquilo aqui, teria no elenco. Deixa eu achar ele aqui. Vou colocar a fotinha do homem aqui. Ah, uns dois para trás ali, um tupetinho. Ficou difícil aqui, ó. Arias deixaria no elenco. E além disso, aqui já vem o Luciano Juba, que para mim foi um dos melhores laterais do Campeonato Brasileiro. Então, para mim, o Luciano Juba é um que já vem aqui para a categoria de montar, de pilar para o elenco. Só achar ele aqui, ó, o Juba. O Juba, para mim, é um dos pilares desse elenco. É uma posição que o Bahia não precisa de se reforçar. É um jogador que foi muito seguro durante todo o campeonato. Inclusive, eu acho que o Bahia tem que tomar cuidado para não perder ele, né? Para, né, no caso, só vender se chegar uma proposta bem interessante mesmo. Iago Borducci é um jogador que eu gosto bastante. Eu acompanhava ele lá na. Acompanhava assim, né? Acompanhava alguns lances dele lá na Europa, jogando lá na Alemanha. Não lembro o time exatamente. Acho que era o. Não sei se era o Bochum, era o Ingolstadt. Acho que era o Ingolstadt. Enfim, é um jogador que
Quando veio para o Brasil, ele foi bem interessante. Eu esperava um pouco mais dele, mas apesar disso tudo, é um jogador que chegou no meio do ano, então ainda tem que fazer certa adaptação, né? Situação de vários jogadores no futebol brasileiro, então eu deixaria ele aqui tranquilamente também no elenco. Cadê o Iago Porducci aqui? Pô, dá pra eu construir um negocinho melhor aqui, hein? Pra gente poder achar esses caras mais fácil. O Cicinho é um jogador que mostrou muito pouco. Foi reserva em grande parte do campeonato e entregou muito pouco. Então aqui eu vou colocar em tentar alguma venda. Ele é um cara que não faz muita diferença neste elenco. Deixa eu ver aqui o sorrisinho dele. Achar que o sorrisinho, vou colocar aqui em tenta alguma venda. E aí a gente fecha com o nosso grandíssimo Gilberto. Gilberto, sorrisinho aqui, ó. Cadê o Gilberto? Aqui o Gilberto. Gilberto, para mim, é que nem eu disse, o outro pilar desse time do Bahia. Aqui no setor defensivo, ele é um ótimo lateral. Quando veio para o Brasil, todo mundo sabia que o nível dele seria mais alto e ele não decepcionou, na minha visão. É um cara super seguro e a experiência que ele tem vai ser super necessária para jogar Libertadores e conseguir passar uma experiência para esse elenco que não tem muitos jogadores com experiência de Libertadores em si. A gente tem ali, lógico, o Everton Ribeiro, tem o Jean Lucas, né, que chegou a disputar alguma coisa, acho que no Santos ele estava disputando aquela Libertadores, mas é um jogador que ali nessa linha defensiva vai ser muito importante para trazer essa solidez. Passando para a nossa grandíssima zaga, eu já vou com o nosso amigo Vitor Hugo, aqui eu vou colocar ele na rua. É um cara que chegou, voltou de empréstimo, é, jogou muito pouco ou quase nada. É um cara que já está em idade avançada, não espera muito dele. Então, assim, rua, não tem muito o que justificar, não. É, já foi um bom zagueiro, já foi um grande zagueiro, principalmente na época do Palmeiras, mas agora já está em final de carreira, não tem nível para este elenco do Bahia que vem brigar por coisas fortes nesse próximo ano. Cuesta, Cuesta eu acho uma situação um pouco complicada. Ele chegou com boas expectativas depois de fazer uma boa temporada lá no Botafogo, né? Eu não lembro se chegou nessa temporada. Ele chegou nessa temporada, não chegou? Deixa eu dar uma olhada aqui. Cuesta SofaScore. Eu acho que ele chegou essa temporada, sim. É, Sim, ele chegou essa temporada, é verdade. Ele fazia parte da zaga que entregou peidou na farofa no ano passado. É, Chegou a expectativa muito alta, já que ele foi um dos principais zagueiros do último Brasileirão, mas não entregou nada, nada, nada. E eu acho que pela idade avançada, a solução para ele é uma só, meus amigos. É rua, rua pro Cuesta, que só decepcionou esse ano. Por outro lado, Canu foi um zagueiro bem seguro, ainda tem bastante lenha para queimar e eu colocaria ele aqui no pilar para 2025, junto com ele o Gabriel Xavier. Cadê o Gabriel Xavier aqui, ó? Gabriel Xavier que foi um dos melhores zagueiros do campeonato. A defesa do Bahia para mim foi uma defesa bem sólida, né, com exceção do goleiro que deixou bastante a desejar, mas eu acho que todas as peças se mostraram peças importantes e úteis no time do Bahia. E o Gabriel Xavier, eu se fosse o Bahia tentaria segurar ele ao máximo, ele já está com várias ofertas de outros times do Campeonato Brasileiro, mas é um cara que eu tentaria segurar porque ele é muito, muito bom de bola, um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro. E aqui o David Duarte, cara, zagueiro que ficou de fora mais da metade da competição, né? Não foi destaque em nada, então aqui eu vou colocar em tentar alguma venda, né? É um cara que, se você conseguir arrumar alguma graninha nele, já vai ser uma boa. Cadê ele com a carinha meio dormindinha aqui, ó? Tenta alguma venda. Boa. Agora a gente chega na parte interessante, o meio de campo. O meio de campo do Bahia, eu achei um meio de campo bem equilibrado, bem interessante, com vários jogadores que chamaram a atenção. Então, a gente começa aqui com Iago Felipe, que para mim é um jogador que decepcionou.
Eu esperava, né? Assim, eu tenho memória dele lá no Fluminense. É um cara que entregou muito pouco durante o ano e ainda tá numa idade que é aceitável, então eu colocaria ele aqui no tentar alguma venda. Eu acho que é um cara que, se você conseguir alguma grana nele, vai ser bom. O Tassiano é um cara muito legal. Eu vou deixar ele aqui teria no elenco. Eu sei da importância dele. Todo time que passa, ele sempre entra e acaba virando titular. É, mas eu acho que é um jogador que é importante e ter ele como seu reserva de luxo, seu 12º jogador, é muito valioso. É um cara que entra e geralmente decide sempre estar marcando gols. Então, assim, é um cara que é muito importante você ter no elenco. Eu não coloco aqui como pilar para 2025, porque eu acho que se ele fosse a primeira opção, eu acho que o Bahia ia sofrer um pouco. É... Rezende, Rezende, pelo que eu estava dando uma pesquisada, ele não teve um ano muito brilhante. Se não me engano, ele se lesionou também. Então eu vou deixar ele aqui em tenta alguma venda, tá? Deixa eu ver, o Rezende é este amigão da Kiers. Eu acho que é uma boa opção. Jean Lucas é um cara que me surpreendeu. Eu achei que ele ia flopar. Eu achei que ele ia flopar no Bahia, mas ele jogou bem. Jogou muito bem, um cara muito seguro, trouxe sua experiência e né, saiu de um Santos rebaixado. Eu falei que ele não foi genial, né, no Santos rebaixado. Agora foi um bom jogador, se mostrou um jogador muito, muito útil para esse time do Bahia. Eu acho que vai ser sim um jogador importantíssimo para a próxima temporada. Eu acho que eu vou colocar ele aqui inteiro no elenco. É, Muito porque eu não construiria o time em volta dele e traria reforços para este meio de campo, tá? O Cauli, bom de bola. Bom de bola. A temporada anterior dele foi melhor, mas é um cara que pra mim ainda é bem útil, um jogador muito forte. Então eu vou deixar ele aqui também interia no elenco. Cadê o Cauli? Cauli, esse homem daqui. Você vê que eu acho que o elenco do Bahia é um elenco bem interessante. O Carlos de Penha não conseguiu mostrar no Bahia o que ele estava mostrando no Inter. É um jogador que já está na idade um pouco avançada, então se o Bahia conseguir qualquer graninha com o Depena, eu já venderia ele. É um cara que você consegue ainda vender, ganhar a grana vendendo aí pro um River Plate da vida. Esses caras sempre gostam de comprar uns caras esquisitos assim, mais velho. Eles estão confortáveis em comprar esse cara um pouco mais velho, então assim, eu tentaria vender ele pra pegar uma graninha. Eu sei que o Bahia não precisa de grana. Que Alexandre, bom brasileirão bem interessante. É, Ele na temporada também de adaptação, né? Chegou no começo dessa temporada, mas se mostrou um bom jogador. Já estava jogando muito bem no Fortaleza e no Bahia não mudou. Ele com esse sorrisão, para mim, eu deixei ele aqui como um pilar para 2025. O jogador ainda não é idade tão avançada assim, então é um cara que você pode contar com ele para o seu elenco. O Acevedo, o contrato dele já acaba agora e pelo que eu vi, o Bahia não vai renovar com ele. Então, Acevedo, rua. Tchau, obrigado. E fechando com o melhor jogador desse time, por muito, o Everton Ribeiro. Para mim tem que ser pela 2025, mas o Bahia não pode esquecer que ele já não é mais aquele jovem, né? Então, assim, é um cara que você já tem que ter ele como um pilar, mas pensar em substitutos. Inclusive, eu vou fazer vídeos falando quem eu traria para cada um dos times do Brasileirão, então não deixe de se inscrever aqui para não perder esse vídeo. Bom, vamos para o nosso ataque. Tá aí um ataque interessantíssimo esse ataque do Bahia, ok? Começando com o nosso grandíssimo Rafael Ratão. Cara, um jogador útil. Jogador útil que para mim compõe bem o elenco. Não é genial, não é brilhante, mas é um jogador útil. O Rafael Ratão. Esse aqui é o Ratão, né? Opa. Ratão com esse sorrisinho aqui. Útil, teria no elenco. Mesma coisa do nosso queridíssimo Everaldo. Eu já vou trazer o Everaldo aqui, que é um bom jogador,
mas que está em idade avançada, né? Já tem seus 33 anos, mas é um cara que não tem medo de fazer gol. E isso é importante de você ter no seu elenco. Um cara que entra e decide. É aquela história, um cara que, se você tem ele no seu banco, é ruim, porque ele é um cara que sempre entra e faz gol. Só que ele, ao mesmo tempo, se ele fosse o titular absoluto, isso também é ruim. Porque ele. É aquela história, o cara não é tão brabo pra ser seu titular, mas ao mesmo tempo ele é brabo demais pra ser seu reserva. E eu acho que o Everaldo encaixa nisso. Pela idade avançada, eu acho que ele ainda tem um pouquinho de lenha pra queimar, principalmente no próximo ano. Não é um cara que eu pensaria em vender, acho que não tem tanto mercado assim para isso, e você não acha um substituto nesse preço, no preço que você conseguiria vender ele. Muito difícil de você achar alguém nesse preço com a consistência que ele tem nos últimos anos. Aqui para mim, sobramos nosso queridíssimo Lúcio Rodrigues, que chegou no meio do ano, contratação extremamente cara e mostrou que é bola. Ainda está em fase de adaptação, eu acho que tem que passar um paninho, mas é um cara que, para mim, eu construiria o meu ataque de 2025 em volta dele. É um cara que é muito bom de bola, super decisivo. Então, assim, não se esconde em jogo grande. E o Bahia vai ter vários jogos grandes, vai ter uma Libertadores para disputar. Eles não disputam, acho que em 1985, alguma coisa assim. Assim, tem muito, muito, muito tempo que o Bahia não disputa. Então, assim, vai ser muito importante a presença dele. É um cara que, né, veio muito caro, veio a peso de ouro, uma das contratações mais caras do futebol brasileiro. Então, para mim, ele estaria como pilar de 2025. Temos aqui ainda Ademir e Biel. E são dois jogadores que eu deixo aqui no elenco. Porque é aquela história. São dois jogadores úteis, sabem jogar bola, são jogadores que são interessantes, conseguem, né, tem características. O Ademir, os dois, né, são caras bem, bem dribladores, quebra-linha, são bem, bem velozes. Então, assim, são jogadores que são. É importante você ter esse tipo de jogador no seu elenco, mas ao mesmo tempo, você ter eles como titulares, não sei se é a melhor opção. E principalmente um Bahia que tem grana para gastar e trazer jogadores de um nível que eu acho que conseguem competir com posição com esses dois jogadores, que para mim seriam bem úteis no elenco do Bahia. Ficamos assim, amigos. Essa daqui é o meu tier list. Então, aqui nos nossos pilares para 2025, jogadores que eu teria ainda neste elenco. O elenco do Bahia é um elenco bem, bem equilibrado. É um elenco que você tem uma solidez legal na defesa. É um time bom que eu acho que com algumas poucas peças ele pode ser ainda mais competitivo do que ele estava sendo nesse ano de 2024. Então é isso, amigos. Muito obrigado. Não deixe de se inscrever e curtir esse vídeo aqui também. Comenta aqui qual é o seu time, porque eu vou fazer de todos os times. Então, assim, já comenta aqui qual é o seu time para eu saber e me preparar cada vez mais. Tamo junto e é nóis.